A sombra descendente. O ano de 536 depois de Cristo. O ano de 536 d.C. marcou o início de um período sombrio, uma verdadeira idade das trevas na história da humanidade. Uma névoa misteriosa, como um véu fúnebre, obscureceu o céu, mergulhando o mundo numa escuridão persistente, como se o próprio sol estivesse de luto. A nossa estrela, fonte de vida e calor, transformou-se numa sombra pálida, fantasmagórica, quase um eco do que costumava ser. Este evento catastrófico, como um castigo divino, desencadeou uma série de desastres que impactariam profundamente as civilizações em todo o planeta, tal como a queda do Império Romano. A causa exata dessa névoa, dessa cortina de fumaça celestial, permanece um enigma, um mistério digno das histórias de Guimarães Rosa. Teorias como causos sussurrados ao redor de uma fogueira sugerem erupções vulcânicas colossais, talvez maiores que a do Krakatoa, ou impactos de asteroides, como um meteoro vindo dos confins do universo. A escuridão persistente teve um efeito devastador no clima global, como uma feijoada requentada em pleno verão. As temperaturas despencaram, inaugurando uma década de invernos rigorosos, dignos dos contos de Andersen, e verões curtos, frios e melancólicos, como um fado de Amália Rodrigues. As colheitas murcharam nos campos, como flores sem água, levando a uma escassez generalizada de alimentos, uma verdadeira mesa farta às avessas. A fome, implacável como a seca do Nordeste, se espalhou por vastas regiões, afetando populações inteiras como uma praga bíblica. A sombra que caiu sobre a terra em 536 d.C. foi mais do que uma simples escuridão física. Foi um prenúncio de tempos difíceis, um mau agouro, como diriam nossas avós. O impacto da névoa foi sentido em todo o mundo, desde a Europa, berço da civilização ocidental, até a Ásia, terra de mistérios e sabedoria milenar, e América do Sul, o nosso quintal, repleto de vida e exuberância. Crônicas históricas, como causos passados de geração em geração, descrevem o céu escurecido como um eclipse eterno e o frio incomum como um inverno em pleno agosto. Árvores pararam de produzir frutos, como se a natureza estivesse em greve, e a neve caiu durante o verão em algumas regiões, transformando paisagens verdes em cenários dignos do Natal. O medo e a incerteza, como fantasmas, tomaram conta das comunidades, à medida que as pessoas lutavam para compreender a natureza dessa calamidade sem precedentes, desse apocalipse em câmera lenta. A vida cotidiana foi dramaticamente alterada, como um samba interrompido por uma sirene, e a sobrevivência tornou-se a principal preocupação, uma verdadeira via crucis diária. A névoa de 536 d.C. marcou o início de um dos períodos mais desafiadores da história humana. Um verdadeiro teste de resistência para a nossa espécie. A escuridão e o frio que se seguiram desencadearam uma cascata de eventos que testariam a resiliência das civilizações, como um cabo de guerra contra as forças da natureza. A fome, a doença e a instabilidade social, como as 3 pragas do Egito, se tornariam companheiros constantes nos anos que se seguiram, deixando uma marca indelével, uma verdadeira cicatriz no curso da história. A sombra descendente de 536 d.C. foi um lembrete sombrio, um verdadeiro carimbo do destino, do poder da natureza e da fragilidade da existência humana, como um castelo de areia diante da força das ondas. Um frio inclemente. O impacto climático. A queda drástica nas temperaturas, como um mergulho em água gelada, foi uma das consequências mais imediatas da névoa de 536 d.C. O obscurecimento do Sol, como se o astro-rei tivesse se apagado, levou a um resfriamento global, com temperaturas médias caindo vários graus, como um termômetro quebrado. Este resfriamento prolongado, como um inverno que nunca acaba,
Teve um impacto devastador na agricultura, como uma geada em plena primavera, levando a colheitas reduzidas e falhas generalizadas, como um pomar sem frutos. O ciclo natural das estações foi interrompido, como uma orquestra desafinada, e a produção de alimentos tornou-se imprevisível, como um jogo de azar. O frio intenso, como um abraço gélido, afetou não apenas as plantações, mas também a vida animal, como uma onça pintada sem seu habitat. A escassez de alimentos para o gado, como um pasto seco e árido, levou à morte de animais, agravando ainda mais a crise alimentar, como uma bola de neve que só aumenta. A pesca também foi afetada, como um rio sem peixes, pois as águas frias prejudicaram as populações de peixes, como um cardume perdido no oceano. A cadeia alimentar foi interrompida em vários níveis, como um dominó em queda, criando um cenário de escassez generalizada, como um mercado vazio em dia de feira. O impacto climático da névoa de 536 d.C. foi sentido em diferentes partes do mundo, de maneiras variadas, como um carnaval com diferentes blocos. Algumas regiões experimentaram invernos excepcionalmente rigorosos, como a Serra Catarinense em julho, enquanto outras sofreram com secas prolongadas, como o sertão nordestino. As mudanças climáticas repentinas e drásticas, como uma virada de mesa, desestabilizaram os ecossistemas e colocaram as comunidades sob imensa pressão, como uma panela de pressão prestes a explodir. A capacidade de adaptação, como um camaleão que muda de cor, tornou-se crucial para a sobrevivência, como um náufrago agarrado a um pedaço de madeira. O frio inclemente de 536 d.C. e os anos subsequentes representou um desafio sem precedentes para as civilizações da época, como uma prova de fogo para a humanidade. A escassez de alimentos, a morte de animais e a interrupção dos ciclos naturais criaram um cenário de crise, como um navio à deriva em meio à tempestade. A luta pela sobrevivência tornou-se a principal preocupação das populações afetadas, como um alpinista escalando uma montanha íngreme, forçando-as a buscar novas estratégias para lidar com as condições adversas, como um jogador de futebol buscando o gol da vitória. O impacto climático da névoa de 536 d.C. deixou uma marca profunda na história, como uma tatuagem na pele, demonstrando a vulnerabilidade das sociedades diante de mudanças ambientais abruptas, como um castelo de cartas derrubado por um sopro. Fome voraz, escassez e desespero. A escassez de alimentos, consequência direta do resfriamento global e das falhas nas colheitas, desencadeou uma crise de fome sem precedentes, uma verdadeira barriga vazia em escala global. A fome, como um lobo faminto, se espalhou por vastas regiões, afetando populações inteiras, como um rebanho sem pastor. A falta de comida, como um prato vazio na mesa, levou à desnutrição, doenças e morte, especialmente entre os mais vulneráveis, como crianças e idosos, como flores murchando sob o sol forte. A busca por alimentos tornou-se uma luta diária para milhões de pessoas, como formigas buscando migalhas no chão. O desespero causado pela fome, como um grito silencioso na alma, levou a comportamentos extremos, como um animal acuado. Relatos históricos, como ecos do passado, descrevem casos de canibalismo e roubo de alimentos, como cenas de um filme de terror. As tensões sociais aumentaram à medida que as pessoas lutavam para sobreviver, como gladiadores em uma arena. A ordem social começou a se desintegrar, como um castelo de areia sendo levado pela maré, e a violência tornou-se mais comum, como um temporal no mar. A fome corroeu os laços comunitários, como cupins em uma estrutura de madeira, e expôs a fragilidade da civilização como um prédio sem alicerces. A fome de 536 d.C. não foi apenas uma crise física, mas também uma crise moral, um verdadeiro dilema ético. A escassez de alimentos colocou à prova os valores e a ética das sociedades afetadas, como um espelho refletindo a alma humana.
A luta pela sobrevivência muitas vezes levou as pessoas a tomar decisões difíceis, questionando os princípios básicos da humanidade, como um navio navegando em águas turbulentas. A fome deixou uma cicatriz profunda na psique coletiva, como uma ferida que nunca fecha completamente, expondo a vulnerabilidade humana diante da adversidade extrema, como uma vela apagada pelo vento. A fome voraz que se seguiu à névoa de 536 d.C. foi um dos capítulos mais sombrios da história humana, uma verdadeira mancha em nosso passado. A escassez de alimentos, o desespero e a desintegração social criaram um cenário de caos e sofrimento como um inferno na Terra. A fome expôs a fragilidade da civilização e a importância da segurança alimentar para a estabilidade social, como um edifício que depende de suas fundações. A memória da fome de 536 d.C. serviu como um lembrete constante da necessidade de resiliência e cooperação diante da adversidade, como uma bússola guiando-nos em meio à tempestade.